Hoje vamos mostrar um filme de suspense britânico, chamado Exame. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O início do filme mostra 8 candidatos se preparando para um exame de contratação para um trabalho corporativo e lucrativo. Alguns candidatos se motivam com palavras de incentivo, enquanto alguns acrescentam alguns retoques às suas aparências antes de fazerem o exame. O local é pouco iluminado, com mesas para cada candidato, mantidas uniformemente em toda a sala. Também tem câmeras para monitorar todas as atividades. Depois, os 8 estão sentados. Um guarda com uma arma entra na sala, tornando os candidatos visivelmente nervosos. Ele é seguido por um homem que não lhes diz seu nome e simplesmente se apresenta como vigilante. Ele então pede desculpa a eles pelas dificuldades que enfrentaram para chegar a essa sala, revelando que os candidatos passaram em todos os processos de contratação anteriores e são os finalistas. Se eles passarem nesse último teste, estarão conseguindo os trabalhos de seus sonhos. Como regra do teste, o vigilante alega que nenhuma lei federal se aplica dentro da sala de exame e os candidatos devem seguir apenas a lei do exame. Eles não estão autorizados a se comunicarem com o guarda ou o vigilante. Da mesma forma, se eles estragarem o papel intencionalmente ou acidentalmente e se saírem da sala por qualquer motivo, eles serão desqualificados. O candidato terá 80 minutos para completar o teste. Há apenas uma pergunta no papel que eles precisam responder. O vigilante, então, lhes pergunta se eles têm qualquer dúvida. Quando ninguém responde, ele deseja a eles sorte, inicia o cronômetro e ele se retira. Os candidatos viram seus papéis e veem que está completamente em branco. Todos eles olham uns para os outros em confusão. Com o passar do tempo, eles ficam mais nervosos. Por isso, enquanto o tempo passa, a candidata número 2 começa a escrever em seu trabalho o porquê ela acha que ela é elegível para o cargo. A câmera da sala faz um zoom em seu papel e o guarda é mandado expulsá-la, porque ela arruinou seu papel. A número 2 implora por uma segunda chance, enquanto o guarda fecha a porta. Um tempo depois, o número 5 percebe que a regra diz que eles não podem falar com o vigilante e o guarda, o que significa que eles podem conversar um com o outro. Ele diz a mesma coisa aos outros, fazendo-os acreditar que terão que trabalhar juntos para encontrar qual é a questão. O grupo discute várias maneiras de passar no teste, mas todos eles estão igualmente confusos. Ao longo disso, o candidato número 1 não fala nada. Um homem tenta se apresentar, mas o número 5 sugere que deem nomes aleatórios uns aos outros para que eles não tenham que revelar sua verdadeira identidade. Ele passa a nomear o candidato número 1 surdo, porque ele ainda não falou. Então, os caras são chamados de Brown, Black e White, de acordo com sua raça, e as meninas são chamadas loira, morena e escura, de acordo com a cor do seu cabelo. Depois disso, White sugere que eles se levantem dos seus assentos, porque não existe tal regra que diz que eles não podem. Ele se arrisca e se levanta. Para a alegria de todos, o guarda fica quieto, significando que eles podem se movimentar livremente. Morena acredita que as perguntas estão anotadas em papel com tinta invisível ou uma marca d'água. Todos eles concordam em testar a teoria, mas não sabem como. Morena então se levanta e usa as luzes da sala para ver se algo está escrito no papel. Entretanto, nada é visível. Ela ainda insiste que cada um verifique seu próprio, porque a pergunta poderia estar em apenas uma delas. Todos fazem o que ela diz, exceto o surdo, que fica em silêncio em seu assento. White pega seu papel e verifica na luz. Quando eles não recebem qualquer resultado, Black sugere que os escritos podem ser visíveis em raio ultravioleta ou raios-x. O grupo então começa a procurar um quadro de distribuição para ver se há uma opção para acender outros tipos de luzes. Quando não encontram uma, eles começam a procurar a fonte de tal luz. Surdo não os ajuda em nada e nervosamente permanece em seu assento. A loira encontra tiras de luzes de emergência na sala, mas como não há interruptores, o grupo tem que quebrar todas as outras lâmpadas para criar uma emergência e acionar as luzes. Brown retalha dizendo que eles não podem assumir tal risco. Então, eles votam sobre o assunto e eventualmente decidem avançar com o plano. Depois de quebrar todas as lâmpadas da sala, de repente ela brilha azul por causa da luz negra de emergência. Todos começam a procurar a pergunta no papel, exceto o surdo, mas eles estão novamente decepcionados porque não conseguem ver a pergunta. Morena pede a todos que removam a primeira camada da luz da tira porque eles não estão acesos. Isso pode dar origem a raios UV, que podem ajudá-los. Eles usam os sapatos da mulher para quebrar as tiras e revelar outra forma de luz. No entanto, eles estão novamente desapontados, porque essas luzes também não funcionam. Agora, o grupo só tem mais 60 minutos. White, frustrado, pede a todos que pensem em alternativas, enquanto eles fazem um brainstorm de ideias. White registra que eles podem fazer qualquer coisa com o papel do número 2, uma vez que ela já está desqualificada. Então, eles se reúnem ao redor de sua mesa e tentam rastrear o papel com um lápis. Ainda assim, a pergunta não aparece. White então rasga seu papel em partes para que eles possam usá-las para experimentar métodos diferentes. Em seguida, ele faz xixi em um dos papéis para ver se ele é ativado por líquido.
Entretanto, isso também não funciona. Black e White entram em uma discussão, enquanto falam sobre o que deve ser feito a seguir, mas param após ouvir o choro do surdo. Ele chora silenciosamente em seu assento, enquanto os outros o observam em divertimento. Depois disso, o homem começa a tagarelar em francês. Ele pergunta a eles se eles podem ver algo no papel e afirma que o papel reflete sua imagem. Eles não pensam muito sobre o que ele fala e voltam a discutir ideias. Todos ficam calados quando Brown fala. Ele propõe uma teoria de sua própria afirmação de que eles não estão em um exame, mas estão em algum tipo de show de apostas. Ele acredita que os membros da diretoria da empresa colocaram a aposta quem vai rachar sob pressão, e o único propósito de estar lá é para o seu entretenimento. Brown pensa que os membros da diretoria provavelmente têm coisas melhores a fazer com seu tempo, mas de acordo com Brown, o dinheiro é a menor das suas preocupações. Com a quantia de dinheiro que eles têm, os membros do conselho provavelmente vivem para os riscos. Agora, todos eles se apresentam com suas próprias ideias. Alguns afirmam que o vigilante pode estar por trás disso, enquanto outros dizem que ele pode ser o CEO. Eles começam a ficar sob pressão e se insultam mutuamente. Morena diz com confiança que não há pessoas observando, porque o CEO é prático na empresa. Ele tem todos os direitos da empresa e poder sobre todos. Claro que ela sabe mais da empresa do que qualquer outro candidato. Brown pergunta a ela como ela sabe tanto sobre o CEO. Acontece que Dark já está trabalhando para a empresa no RH, mas nunca viu o CEO. Ela se candidatou para um trabalho superior, e agora ela está aqui. White revela então que lhe ofereceram um emprego, mas os outros dizem que se candidataram a ele. No entanto, uma coisa eles têm em comum, é que eles não sabem nada sobre a empresa, e o que ela faz. Por quê? Falaram para eles para não fazerem nenhuma pergunta. Dark então explica que eles estão aplicando para uma famosa empresa farmacêutica multibilionária chamada B-Rog. Há alguns anos, quando uma pandemia se espalhou entre os jovens do mundo, eles foram os primeiros a encontrarem a cura. Atualmente, seu faturamento anual é de 20 bilhões de dólares, tudo por causa de seu CEO. De repente, Black sugere que a empresa poderia ter encontrado uma cura para a mais nova doença mortal que vem matando milhões de pessoas em todo o mundo. Morena fica intrigada e pergunta mais sobre isso a Dark. White acha isso suspeito, então ele pergunta a Morena se ela também está infectada pelo vírus. Ela diz que não está e descarta o assunto para tirar a atenção dele. Ela se aproxima do guarda e tira um isqueiro do bolso dele, sem falar com ele. Em seguida, ela olha para o alarme de incêndio. O grupo planeja usar o isqueiro para acionar o aspersor, porque a água pode potencialmente desenvolver os escritos no papel. Para isto, a Morena fica em cima de uma cadeira, mas não alcança o alarme de incêndio. White ajuda, dando um pedaço de papel enrolado que ela acende e usa para acionar o alarme. Logo, a água começa a cair, mas os papéis permanecem os mesmos. De repente, o guarda faz seu caminho até o grupo. Em seguida, Morena desdobra o papel em sua mão e percebe que era o seu. White a traiu para perder a competição. O guarda arrasta Morena para longe, enquanto ela xinga White. Black, enfurecido, diz que vai apagar as luzes. Isso faz com que as luzes se apaguem, ativando o comando de voz. Eles dizem um ao outro para terem cuidado com o que falam. Quando o surdo começa a chorar novamente, White sorrateiramente se senta na sua frente e intimida o pobre cara em rasgar o seu próprio papel e comê-lo. O guarda se aproxima do surdo e o manda embora também. Agora, restam apenas 5 candidatos. Black desvaloriza White por ser uma pessoa horrível. White insiste que lhe agradeçam por ter tirado um de seus concorrentes de lá. Ele também afirma que sabe o que é a pergunta, mas se recusa a dizer aos outros. Em um ataque de raiva, Black o derruba com um único soco. O grupo então o amarra em um assento e cobre sua boca com uma gravata. Um pouco mais tarde, White ganha consciência. Dark retira sua mordaça e pede sua medicação, dizendo que ele também está infectado com vírus e tem que tomar remédios a cada hora para viver. Na parte de trás, procuram comprimidos no seu bolso, mas não encontram nenhum. Isso faz o grupo acreditar que White está apenas arranjando desculpas para que o libertem. Entretanto, White afirma que um deles tomou a pílula e promete dizer qual é a pergunta se eles a devolverem. Logo, ele perde a consciência novamente e começa a tremer. Alguns acreditam que ele está fingindo, mas Black diz que ele está tendo uma convulsão por causa do vírus. Eles começam a procurar a pílula que ele estava falando, mas não conseguem encontrá-la na sala. Com apenas 15 minutos restantes no temporizador, eles verificam um ao outro para achar a pílula. Morena suspeita que Brown a tomou, e está comprovadamente certa quando ela encontra a pílula presa a uma pastilha elástica debaixo de sua mesa. Ela tenta alimentar White, mas Brown a joga em um ventilador. Enquanto os outros tentam tirá-lo, Dark, estressada, vai para frente da câmera e pede ao vigilante que salve o homem. Mas desde que ela falou com o vigilante, ela está imediatamente desclassificada. Depois que ela se for, Loira traz a pílula com o alfinete de Bob e salva a vida de White. Ela também o desamarra no processo. Depois que ele se recupera, todos lhe perguntam por a resposta que ele prometeu. White revela que a resposta são os próprios candidatos. Eles têm procurado uma pergunta durante todo esse tempo,
mas White pensa que não há dúvida e o que fica no final é a resposta. Os demais acreditam nele, mas antes que possam agir, White corre para pegar a arma do guarda. Black o empurra para o lado e pega a arma. Ele o aponta para White, que afirma com confiança que não vai atirar em ninguém. Simultaneamente, ele ataca Black e pega a arma. Entretanto, quando ele está prestes a usá-la, ele percebe que a arma tem um reconhecimento de impressões digitais. Então, White usa o guarda e aponta a arma para os outros. Ele ameaça todos para saírem da sala, por conta própria, para poder ganhar a posição. Brown não retalha com medo de ser baleado e sai deliberadamente. A loira caminha lentamente para fora, mas grita luzes apagadas no final. A sala escurece e faz White disparar em direções aleatórias. Quando as luzes voltam, Black está no chão, atingido no peito. White olha ao redor e vê que Loira ainda tem um pé dentro da sala. Ele está prestes a atirar nela também, mas nota que o cronômetro parou. Agora, White caminha até a câmera e diz ao vigilante que ele é o vencedor da competição. O guarda se aproxima dele e lhe mostra o horário. White está em choque ao ver que ainda lhes restam 20 segundos, o que significa que ele está desqualificado por falar com o vigilante. É então revelado que o surdo tinha mudado o horário enquanto estavam ocupados discutindo outras coisas. Finalmente, a única que resta é a loira. Ela entra na sala e pega os óculos do surdo, que haviam caído enquanto eles estavam sendo levados para fora. Usando esses óculos, ela olha para o papel e vê Pergunta 1. Para sua maior surpresa, o surdo entra na sala revelando que ele é o CEO da empresa e estava no teste para ficar de olho em todos. A loira chega até ele e diz não. O CEO e o vigilante sorriem, vendo que ela respondeu à pergunta e passou no teste. Acontece que, quando o vigilante lhes perguntou se eles tinham qualquer pergunta no início do teste, era a única pergunta que eles tinham que responder. Todo o exame foi definido para testar a inteligência e a atenção dos candidatos. Eles contratam a loira como secretária do CEO, mas ela não aceita o cargo porque não quer trabalhar com uma organização que mata pessoas. O invasor revela que Black não está realmente morto e a bala com que ele foi atingido é uma cápsula que cura a ferida depois de penetrar no corpo. Ela é, na verdade, a medicina mágica que eles fabricaram recentemente que pode curar qualquer doença no mundo. Finalmente, a loira aceita o trabalho e o filme termina quando ela aperta a mão do CEO.